welcome to the first Regen Beings episode in Portuguese. Check out the subtitles below for you to follow it in Portuguese and in English with the incredible conversation with Carlos Eduardo. Minha família vai ficar muito feliz que vai entender um pouco do trabalho que eu faço agora e um pouco desse intuito mesmo, como que eu, morando fora, na Alemanha, posso me reconectar com o Brasil e como que a gente pode aprender do Brasil, da América Latina, em questões de sustentabilidade. Então, o que eu gosto, ao invés de eu sair procurando ler o seu bio para as pessoas, eu acho interessante você mesmo se apresentar. Então, quem é Carlos? Como que você gosta de ser chamado? E como que é um pouco do seu trabalho em sustentabilidade hoje? Sim, é muito bom estar aqui. Eu gosto muito de participar desse tipo de, assim, oportunidades dessa forma, porque exatamente a gente leva esse debate, leva essa discussão para cada vez mais pessoas. Então, né, me apresentando em si, meu nome é Carlos Eduardo, mas eu sempre deixo livre para você me chamar de Cadu, Carlos Eduardo, quem tem nome composto acaba tendo essas possibilidades. Eu cheguei, digamos assim, nessa área de sustentabilidade vindo, na verdade, da área ambiental, estudando, né, o meio ambiente em si. Então, desde o meu técnico em meio ambiente há mais de 15 anos atrás, porque toda essa discussão foi se desenvolvendo e foi se tornando mais complexa ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, antes a gente só falava de meio ambiente, depois de sustentabilidade. Então, exatamente esse assunto foi ganhando mais corpo e cada vez mais... Exatamente. Não, muito obrigada por estar aqui. Eu também estava olhando o seu e-mail, Cadu, e como explicar isso para as pessoas aqui também, porque não é muito comum ter esse nome composto. Então, muito obrigado por compartilhar isso. E uma das razões que eu entrei em contato com você é que eu estava procurando um pouco organizações que tocam tanto em sustentabilidade quanto em outras questões sociais. Estou trabalhando num projeto aqui, que é um pouco esse podcast sobre migração e sustentabilidade, e eu conheci um pouco sobre a Ambiafro. Então, eu queria muito que você contasse um pouco mais como a Ambiafro foi criada, quais são as suas maiores conquistas até hoje, e eu estava olhando também no LinkedIn a descrição do projeto, que é o conhecimento é um jardim, se não for cultivado, não pode ser colhido. Eu gosto muito quando a gente consegue trazer esses conceitos de natureza para dentro de projetos reais. Então, você poderia contar um pouco mais sobre esse projeto? Sim, a Ambiapro está indo já para o seu 4º ano. A gente já vem trabalhando ao longo, né, desses anos muito complexos para a gente enquanto sociedade, principalmente devido à pandemia. A Ambiafra ela nasceu nesse contexto em agosto de 2020 e ela surgiu exatamente dentro de um incômodo meu, porque eu vi essas discussões sobre meio ambiente sempre colocadas de maneira um pouco nessa discussão dentro desse cenário e fomentar exatamente a sociedade que eu quero ver. Então, a Ambiafra, ela existe, ela se propõe para exatamente levar essa conscientização, principalmente porque meio ambiente é muito mais do que apenas bichos, plantas e recursos hídricos, desmistificar isso e tornar essa discussão cada vez mais acessível, fora das grandes corporações, fora dos grandes centros, para que exatamente a gente torne esse tema cada vez mais democrático, porque todas essas transformações e esse planeta, essa sociedade melhor que nós queremos, depende de tornar essa discussão cada vez mais acessível. Então, tanto dos nossos amigos na mesa de bar, mostrar que, por exemplo, meio ambiente é o colégio, é o bar, é o ônibus, tudo isso também é para aproximar essa discussão das pessoas. Eu gosto muito de uma frase que a gente efetivamente se importa com algo que a gente conhece. Então, e a gente consegue se identificar. Então, dentro também desse contexto, a Ambiafro trabalha muito com projetos relacionados à educação. Então, a gente visa conscientizar, trazer novos conhecimentos, novas discussões, fomentar isso. Então, por exemplo, a gente trabalha ao longo desses quase 4 anos com uma produção de conteúdo para exatamente mostrar que existem pessoas negras de diferentes formações, de diferentes estados e de diferentes perfis, falando sobre meio ambiente de maneira plural. Então, a gente, enquanto organização que nós somos uma ONG, a gente fala desde créditos de carbono até sobre relações de
trabalho, exatamente para mostrar que tudo está interligado e nós, enquanto pessoas negras, podemos falar sobre tudo aquilo que nós queremos, não apenas o que ocorre muito, falar sobre racismo ou nossas dores. Cada pessoa é muito mais do que apenas. Sim, exatamente. Eu acho muito, muito interessante também o seu ponto de conectar fora dos centros, né? Porque talvez aquelas pessoas elas estão escutando aquilo em termos de ESG ou em termos muito corporativos, mas igual eu sou de Minas, bem roça mesmo, então quando eu falo de sustentabilidade com os meus pais, eu falo, olha, e as abelhas? O que aconteceu com as abelhas? E essa planta? Por que não está nascendo essa planta mais? Então, começando até essa discussão de sustentabilidade, sem talvez utilizar essas falas, e porque tem pessoas que conhecem muito mais de sustentabilidade do que eu e nunca tiveram nenhum contato com o termo sustentabilidade, o que é a maior parte da minha família. Eu tenho um tio que consegue te contar tudo o que está acontecendo no jardim dele, e eu talvez não sei o nome de metade das plantas que estão ali. E mais importante que eu acho que a discussão que você traz é que uma das minhas partes favoritas do termo sustentabilidade, eu acho que a gente pode até ir à frente, começar a falar de regeneração, mas é o contexto que nós somos natureza, né? Então é quebrar essa perspectiva de eu e o outro, essa ideia de separação, nós somos natureza, e como que o sistema em que a gente vive cria essa separação, tanto na comida que a gente tem ou no trabalho que a gente faz todos os dias. Isso me traz um pouco para minha próxima pergunta, porque da primeira vez que a gente conversou, eu fiquei com isso muito na mente. Você falou um pouco sobre a importância da escuta ativa e proativa nesse trabalho que você faz. E você poderia falar um pouco mais sobre como que esse conceito se aplica a Ambiafro e talvez ao trabalho que você faz de sustentabilidade? A sustentabilidade, como ela se propõe a trazer respostas e soluções para tudo, muitas vezes ela vem num viés inconsciente daquilo que já era feito. Então, como eu falei, geralmente Rio e São Paulo trazendo soluções para o resto do país sem necessariamente consultar essas pessoas, sendo que muitas vezes a própria comunidade, as próprias pessoas que são impactadas por esses benefícios não são consultadas. Então seria como eu perguntar sobre o que é melhor para você sem falar com você, sabe? E a gente entende usando essa comparação, né, essa metáfora, que isso não faz muito sentido. Então, como você acaba trazendo esse recorte para a questão de sustentabilidade? Então, eu dou um exemplo assim bem nítido de um dos projetos que, enquanto o Ambiafra, a gente mais tem orgulho, que a gente participou junto com a Universidade Federal do Rio, que é o FRJ, de um curso de formação de jovens lideranças em mudanças climáticas. Então, por exemplo, em vez de maneira mais convencional, que o curso é feito na faculdade e os jovens que se virem para chegar na faculdade, sendo que nem necessariamente esses jovens, por exemplo, são negros ou moram perto da faculdade, sendo que a gente sabe que em muitos casos as faculdades elas ocorrem em pouquíssimos espaços e sempre nos lugares mais inacessíveis ou mais centrais da cidade, não necessariamente tendo esse caráter mais democrático, ainda mais como instituições públicas, a gente fez com que a universidade saísse, digamos assim, da sua zona de conforto e fosse até essas localidades. Então, a UFRJ saiu, né, do seu espaço físico e foi para bairros, para cidades, que essa discussão ainda não é consolidada e principalmente deu meios para que essas pessoas fossem. Então, por exemplo, nós conseguimos ônibus para que essas pessoas de determinados pontos saíssem das suas residências até a faculdade, porque eu entendo que esse intercâmbio ele é muito interessante, esse caminho, né, essa via de mão dupla, que nós, que muitas vezes a gente sabe, é sempre você vem até mim. Efetivamente, as mudanças assim ocorram e principalmente a gente construi e fomente uma nova geração que seja esse futuro que nós queremos, nós temos que ir até essas pessoas. Porque quantos de nós não, muitas vezes, acessamos certas oportunidades por não ter o dinheiro da passagem, por muitas vezes ter que pegar 2, 3 conduções e isso desestimular você a tanto em termos de fazer um curso, ou até mesmo questões práticas de
lazer, esporte. Então, isso que teoricamente é algo simples já, a faculdade ir até essas comunidades ou você ter um ônibus, faz uma diferença muito grande. Então, essa perspectiva que muitas vezes quem está na faculdade tem um olhar muito viciado, porque sempre o aluno indo até a faculdade, ou um outro caráter também que muda um pouco, é a faculdade vai pontualmente lá. A gente faz uma ação, uma vez ao ano, capacita, depois vai embora e não volta mais. Então a gente entende também que isso deva ser algo recorrente. O que eu quis dizer é que esse processo de democratização das oportunidades e você efetivamente ter um desenvolvimento sustentável, como assim você bem falou, e eu gosto de trazer que a sustentabilidade ela tem uma cara verde. E ela não é só verde conceitualmente. Algo para ser denominado sustentável tem que ser ambiental, social e econômico ao mesmo tempo. Do projeto ou determinada iniciativa não vai ter necessariamente o chamado tripé da sustentabilidade com o mesmo peso. Porém, necessariamente, ele tem que considerar esses três aspectos. Então, a partir do momento que você se propõe a fazer um curso, a ser inclusivo, você tem que considerar isso até do transporte, até, por exemplo, das pessoas terem lanche, porque quem acorda cedo, sai de casa cedo, não se alimenta bem. E todo mundo sabe que você não alimentado corretamente, você não presta atenção, você não efetivamente absorve esse conhecimento. E até mesmo enquanto material assim, didático, de conteúdo, por exemplo, a gente, enquanto Ambiafro, participou diretamente assim, desse curso. Então, muitas pessoas querem já trazer uma discussão muito avançada nisso. A gente tem que falar sobre net zero, isso em termos de conceito para a massa. As pessoas não sabem a diferença entre tempo e clima. Então, como você vai falar de net zero se as pessoas não sabem nem essa diferença conceitual básico? E eu gosto muito assim de falar, isso foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi na faculdade, tudo começa pelo conceito. Se o seu conceito está equivocado, você vai desenvolver e entender e trabalhar e replicar ele de maneira incorreta, de maneira imprecisa. E principalmente porque acaba até causando uma certa fragilidade você ter entendimentos muito distantes sobre um conceito que deveria ser único. Então, a mudança climática é um conceito fechado em termos básicos. Mas se você achar que aquecimento global, tá frio, então não é aquecimento global. Eu não estou sentindo esse calor todo. Então o aquecimento global não existe. Aí você explica que o aquecimento global não é só isso, que tem consequências, sabe? Então, esse tipo de trabalho mais básico, conceitual, é que deve ser feito e principalmente nivelado. E não necessariamente quem está em ambientes muito exclusos, muito fechados, que não tem contato com esse tipo de coisa, ou muitas vezes tem, mas só que é muito mais trabalhoso você chegar na base e fazer esse trabalho de base do que necessariamente você pensar algumas pessoas que efetivamente conseguem chegar nesses lugares mais elitizados para fazer isso. Então você acaba jogando essa responsabilidade nesses poucos que conseguem acessar esses lugares mais inacessíveis do que você, por exemplo, enquanto uma universidade pública que já tem a sua função social de ser democrática e de levar o conhecimento. Então, são esses alguns dos pontos que a gente, enquanto Ambiafro, tenta mudar e trazer tanto para os nossos parceiros e para o nosso público. Eu acho muito, muito interessante. Eu amo que você traz para essa discussão não só os aspectos do conceito em si, né, da sustentabilidade, mas o conceito do contexto no qual a gente vive, né? Então, tanto para as pessoas que talvez moram fora do centro da onde aquele conhecimento está sendo criado ou alavancado, mas também do ponto de vista ao pensar o nosso dia a dia, né? Então, várias vezes, muitas pessoas acordam 5 horas da manhã para pegar um ônibus para ir para o outro lado e ela já chega no espaço cansado, né? Então, aqui, um dos trabalhos que eu tenho me engajado um pouco recentemente é trabalhar nos objetivos de desenvolvimento interno. E o termo já é complexo, mas é basicamente explicando, quais são as capacidades e habilidades internas. Eu, como pessoa, eu tenho que entender complexidade, eu tenho que me entender, eu tenho que aprender a relacionar com o outro,
antes que talvez eu vou criar uma solução para aquela pessoa lá do outro lado do mundo, que eu nunca fui, eu não conheço, eu não sei, ou até aquela pessoa de um bairro que eu não conheço, que eu não sei. Então, é muito, muito importante a gente entender o contexto que a gente vive, é a lente que a gente tem para o mundo, é a realidade que existe para a gente, mas não quer dizer que é a realidade um pouco do outro. E eu acho que isso linka muito bem para a minha próxima pergunta, porque para mim a área que eu quero muito desenvolver e conhecer um pouco mais esse ano é muito a questão financeira, né? Então, como que a gente vai investir nesses projetos e, ao mesmo tempo, como que a gente pode fazer com que as pessoas que queiram trabalhar em mudanças climáticas, em sustentabilidade, que elas podem ser bem pagas, que as pessoas que querem criar algum projeto pode ter fundos para que isso aconteça. E aí eu achei muito interessante e gostaria de conhecer um pouco mais do seu trabalho na Sicoob. Então, a Sicoob é uma cooperativa de crédito. Eu queria entender qual foi sua motivação para entrar na Sicoob e se você poderia explicar um pouco mais sobre esse modelo cooperativo e como você entende a importância das finanças para a sustentabilidade como um todo. Sim, você tocou num ponto muito sensível, não apenas a nível privado, né, mas a nível mundial. Tanto que um dos principais pontos quando acontece algum tipo de COP ou algum tipo de evento global, internacional de sustentabilidade ou clima é esse. Nós sabemos que nós precisamos de recursos para financiar esse desenvolvimento sustentável, mas exatamente esse preço, além dele ser caro, ele é muito desigual. Então, por exemplo, eu sempre falo que a sustentabilidade e o clima ele tem que fazer parte de outros tipos de projeto, não necessariamente ser algo mais isolado, para que exatamente as pessoas entendam que esse assunto está integrado com todas as outras coisas que elas já fazem. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre financiamento climático, a pessoa vai pensar, mas eu tenho outras prioridades que são muito mais essenciais, como, por exemplo, trabalho, saúde, segurança, do que falar de clima, que infelizmente hoje está muito fechado ao conceito de carbono. Então, vamos diminuir as emissões de carbono, mas como? Então, por exemplo, você também mostrar que você falar de clima, você falar de financiamento climático, é você falar de saneamento. Então, você que mora, por exemplo, em um lugar que não tem água tratada, que não tem esgotamento sanitário, quando a gente vê, era mais aqui no Brasil, todo verão é característico de ter chuvas fortes, tem muitos alagamentos, tem muitos deslizamentos por causa disso, você financiar obras de saneamento que tratem disso. Então você acaba dando um tom de proximidade do que você falar para uma pessoa, você está mitigando 5% de emissões de carbono. A pessoa vai parar e pensar, tá, isso não muda nada na minha vida. Ou até mesmo as próprias instituições financeiras, elas entenderem que você financiar um desenvolvimento sustentável, você financiar adaptação, resiliência e mitigação climática, é você fazer negócio. Porque muita gente ainda trata isso como algo quase filantrópico, algo que é o propósito por si só. Temos que salvar o planeta, isso pega bem, isso tem um marketing, isso tem um apelo, mas não é isso que vai me dar um retorno financeiro. Eu não efetivamente vou dedicar recursos e gente para isso, não. Então, ainda mais que no momento crítico que nós estamos vivendo em termos de impactos das mudanças climáticas, esse tipo de financiamento ele é uma prioridade. Então, o que me motiva muito a trabalhar, por exemplo, com finanças sustentáveis, é porque ela é o começo da resolução de todos os nossos problemas. Então, pessoas, projetos, empresas, todo mundo precisa de recursos para isso. E principalmente que o clima ele afeta no curto, médio e no longo prazo a própria existência e a continuidade dos negócios. Então, trabalhar com isso me motiva porque exatamente eu cuido da raiz do problema. Então, você criar, por exemplo, produtos, você criar taxonomias, você criar frameworks que exatamente ajudem e fomentem que esse recurso saia da instituição financeira até chegar efetivamente nas pessoas em si, que é hoje uma dificuldade para qualquer
pessoa e trazendo esse recorte para uma cooperativa de crédito que tem uma atuação principalmente ligada às comunidades, muitas vezes ligada a pequenas cidades e também entrando num recorte ainda mais assim, específico e algo para o nosso país, que é o Brasil, é algo muito relevante para o pequeno agricultor. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a nossa agricultura tem um peso muito grande, tanto para questões básicas como alimentação e até trazendo esse recorte de clima em termos de como você efetivamente está cuidando da nossa terra, que tem um cuidado tanto em termos de biodiversidade, recursos hídricos, então tem um impacto muito grande. A agricultura familiar no Brasil tem um peso muito grande. Então, as cooperativas de crédito têm uma importância e têm um potencial muito grande de contribuir efetivamente para chegar onde geralmente, por exemplo, os grandes bancos ou esses grandes financiamentos não chegam. E tanto você trazer esse tipo de discussão para pessoas jurídicas, então empresas e negócios, mas principalmente para pessoas físicas. Então, por exemplo, eu, Carlos, se eu quiser comprar algum tipo de produto ou pegar um empréstimo no banco e esse empréstimo for necessariamente rotulado ou endereçado para produtos com sustentabilidade, que eu tenha algum tipo de incentivo. Porque hoje o que o mercado acaba comentando muito é a falta de incentivo econômico, tanto de ter uma insegurança no sentido de cliente, que no caso das cooperativas são os seus cooperados, tanto na viabilidade financeira de será que isso dá lucro? Eu vou deixar de investir em algo que sempre me deu lucro há 10, 20, 30 anos, e vou investir em algo que, por não ter essa previsibilidade para mim, é muito incerto? Então, são essas as principais discussões e inseguranças de instituições financeiras. Então, eu acabo gostando de atuar assim, nesse meio que não é tão convencional, não é simples, mas que eu entendo que tem uma função primordial para tudo isso que a gente está vivendo agora. Eu adorei, talvez ficando nessa conversa sobre finanças e pensando um pouco no que você falou sobre saneamento e tudo mais, tem algumas áreas que você percebe que precisa de muito mais financiamento para que a gente possa realmente conter os impactos da perca de diversidade, da biodiversidade, das mudanças climáticas, e tem áreas que você acha que a gente precisa diminuir, talvez o financiamento público ou apoio, que são áreas que talvez levam a impactos negativos para o meio ambiente? Esse exemplo que eu dei do saneamento é um setor que, teoricamente, não tem muita visibilidade. Não um setor que todo mundo fala que as pautas, temos que investir em saneamento, que saneamento é essencial para adaptação, para mudança climática, sendo que principalmente trazendo também esse recorte um pouco mais técnico para os riscos físicos, inundações e deslizamentos passam diretamente por falta de saneamento básico. E se a gente trazer esse recorte para o nosso país de maneira geral, nacionalmente, tem um déficit enorme de saneamento. Então tem hoje, 2014, século XXI, cidades ou localidades com milhares e milhões de pessoas que praticamente não têm saneamento básico, sabe? E quando a gente diz até saneamento, a gente também está falando sobre gestão de resíduos, porque as pessoas, por exemplo, não têm onde descartar corretamente os seus resíduos sólidos. Hoje, ainda no Brasil, nós temos lixões, sendo que a nossa política nacional de resíduos sólidos tem mais de 10, 15, 20 anos. Já era para a gente ter acabado com isso há muito tempo atrás. Então, eu gosto de mostrar que isso tudo está muito conectado. Um outro ponto que também acaba um outro setor principalmente de habitação, em que as pessoas consigam ter casas e localidades efetivamente seguras e plenas para se morar. Então a gente vê muitos bairros e muitas, até mesmo cidades, com uma infraestrutura e uma resiliência muito baixa. Então, geralmente são cidades que não têm um saneamento, que foram construídas, por exemplo, em áreas que têm questões de precipitação ou com deslizamento naturalmente já mais propício. Então, como que você vai efetivamente garantir isso, que é um direito, habitação plena e segura para todos, considerando essas variáveis climáticas? Hoje a gente, de maneira geral, não vê isso. É muito mais, chove, você faz isso que é um completo paliativos, sirenes, e mostra, pessoal, quando toca sirene, você tem que sair de onde você está.
Tá, e a pessoa vai para onde? E depois, porventura, se a casa da pessoa é afetada, ela volta para onde? Você vai ficar correndo atrás de sirene o resto da sua vida? Esse tipo de discussão, que aí, como eu falei, é o centro do problema, não tem esse devido foco, sabe? Mas é um assunto muito complexo, porque aí se desdobra em outros. Nós temos grandes cidades densamente populosas, nós temos um êxodo rural muito grande, então nós temos pequenas cidades com muita gente, porque envolve o quê? Trabalho. Se você tiver um trabalho, uma educação perto da sua casa, você não precisa ter uma cidade extremamente populosa, que não tem um processo de urbanização devido, exatamente por isso. Então, por isso que é um dos trunfos da Ambiafra, que falar, por exemplo, sobre trabalho, sobre educação, sobre o colégio, é falar de sustentabilidade, porque tudo isso está conectado. Então, essa é um dos diferenciais que a gente, enquanto organização, tenta passar e que, infelizmente, não tem o devido peso, né? Mas também porque não é uma correlação tão simples, sabe? Porque são muitos desdobramentos e são muitas coisas interligadas e você conectar tudo com esse senso de nexo não é tão simples. Não, com certeza não é simples. E também força a gente a pensar fora das nossas áreas de expertise e conectar com outros e colaboração. E é muito por isso que eu quero fazer esse podcast, ter essa conexão com migração, com o sul global, com o norte global. E entrando na minha próxima pergunta, especialmente tendo você como meu primeiro, o que você acha que ela precisa aprender com o Brasil ou o sul global em termos de sustentabilidade, principalmente pensando em tecnologias sociais, né? Então, o que eu vejo no Brasil é que o Brasil ele é excepcional em várias áreas que estão ligadas à cooperação, pensando em cooperativas, em economia solidária, e são coisas que agora estão entrando em várias pesquisas por aqui e agora estão sendo levantadas. Mas são coisas que eu pesquisei. Eu queria mesmo entender um pouco sobre a sua perspectiva nisso. Eu vejo que uma das principais responsabilidades, digamos assim, do norte global, trazendo, como você falou, esse recorte para a Europa, é ser um dos motores desse financiamento climático, dessa geração e distribuição de recursos para outros países, para outros continentes, que não necessariamente têm a infraestrutura ou a capilaridade para isso. Então, muitas vezes, o país ou a localidade, ela não tem a tecnologia, ela não tem os recursos financeiros, ela não vai ter esse conhecimento técnico para pensar em determinadas soluções. Então, como eu falei, como que eu vou falar de clima se a questão, por exemplo, da saúde no meu país e da fome é algo muito latente? E principalmente eu não tenho recursos como os milhões e bilhões ou até mesmo trilhões para financiar um projeto de financiamento, sabe? Porque isso é caro. Eu falei muito anteriormente do saneamento, mas obras de saneamento são caras, são complexas, demoram. Então, muitas vezes, não é uma obra que você faz em um mês e custa pouco. Tem todo um certo trâmite. Então, acho que essa democratização do conhecimento, como eu falei, acho que na sua primeira pergunta, essa via de mão dupla é muito importante de você capacitar, dar oportunidade para que essas pessoas do sul global, como aqui no Brasil, tenham acesso a conhecimentos. Então, a gente, como você falou anteriormente, a educação ela é um veículo muito potente para isso. E principalmente tem muito essa diferença entre, novamente como exemplo, a Europa e o nosso país. Então a gente, enquanto Brasil, a gente tem uma expertise, uma matriz energética que é um dos calcanhares de Aquiles da Europa muito consolidada. Então a gente, por questões também naturais que impactam muito, a gente tem essa potência de ser um polo tecnológico de energia solar, de outras fontes de energia, como energia eólica, e a Europa, como eu falei, por questões naturais, está muito presa ainda ao carvão, ou, por exemplo, é uma outra discussão de, por exemplo, energia nuclear. Será que uma energia nuclear é verde? É sustentável? Isso é um debate muito complexo, sabe? Que, claro, passa por particularidades,
mas que também deve ter um mínimo consenso internacional, porque o que acontece muito é o que é verde para mim é verde para o consenso e cada um segue o seu caminho. Sendo que eu gosto muito de uma frase que a gente tem que pensar globalmente e agir localmente. Então, eu e você temos que, a nós nesse assim, exemplo prático de vocês estando em outro país, nós temos que ter um alinhamento global, porque nós, enquanto planeta, devemos atingir um objetivo único, mas nós temos as nossas particularidades que também devem ser consideradas. E isso, de maneira internacional e diplomática, é um desafio muito grande. Então, eu acho que a Europa também deve ter essa particularidade. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem muito o hábito de seguir referências metodológicas feitas lá fora. Então, por exemplo, a Europa tem a sua taxonomia há muitos anos e o Brasil está começando a criar a sua. Então, porém, aquilo que é verde ou social ou sustentável na Europa tem um outro contexto. E a gente aqui no Brasil tenta replicar. Então, eu acho muito interessante também que a própria Europa reforce isso. O que é uma solução para mim, não necessariamente vai ser para você, porque a gente aqui tenta fazer muito esse copia e cola, sabe? E sendo que o Brasil, até mesmo por fatores históricos, tem de maneira específica carências muito distintas. Eu vou dar até um exemplo prático, até assim, nesse caso do que a Europa pode fazer segundo a taxonomia da União Europeia. Aterros sanitários não são as tecnologias mais verdes possíveis ou ideais para você financiar projetos verdes. Sendo que no Brasil, a gente nem ainda superou essa fase. A Europa trabalha muito com usinas de compostagem. Aqui no Brasil não é uma tecnologia, não é uma prática. Então, por exemplo, o europeu ele vai deixar de financiar um aterro sanitário porque para ele aterro sanitário não é verde. Mas para a gente, enquanto Brasil, sim. Então, eu dou um exemplo prático de como isso deve ser flexível em muitos casos. Eu acho isso muito, muito importante, especialmente pensando na questão de quem são essas pessoas que estão financiando, né? Quais são as lentes pelas quais elas estão olhando e escolhendo esses projetos para financiar. Eu estou vendo aqui no relógio e o tempo voou, então eu vou começar a fechar a discussão. Então, muito, muito obrigada por estar aqui. Eu sempre deixo a última pergunta por fim, para deixar você fechar o episódio, então eu agradeço muito e a gente vai conversar no off aqui. Mas a última pergunta para você imagine que você está num palco diante de muitos executivos, líderes comunitários, políticos. O que seria a sua mensagem para inspirá-los a tomar ações em relação à sustentabilidade e como que você faria eles não apenas a pensar, mas o que também conectar com um sentimento ou com a realidade na qual eles vivem. Então, muito obrigado. Eu falo tchau para todo mundo daqui. E, sim, quais são suas ideias sobre isso? É uma pergunta muito difícil. Quando me derrubar, mas não vou conseguir. E só hoje, só nesse Sim. momento que eu tô com você, deu mais problema do que na minha semana passada inteira. Mas vamos lá. Tranquilo, eu fiquei com dó, porque era a última pergunta, mas tranquilo. Não, mas vamos lá, vamos lá. Eu entendo que é algo importante para sensibilizar assim, executivos e pessoas que a gente chama de um C-level, high level, é exatamente mostrar que a sustentabilidade, todo esse contexto que a gente está tratando, como eu falei, não é apenas um propósito, não é apenas algo para abraçar árvores, é algo que diretamente consegue conciliar essas duas pautas. Então, você vai assegurar a perenidade do seu negócio, a perenidade do seu lucro, e isso passa diretamente por você considerar essas variáveis climáticas e sociais no centro do seu negócio. Então, a gente vê, por exemplo, todos esses impactos nos negócios, nas empresas, que tem, por exemplo, um avanço muito forte de reguladores em cima disso. Então, estão se criando cada vez mais leis, mais normas. O governo federal, muitos tratados de comércio internacionais, como, por exemplo, tanto Brasil e Europa, ou Europa com a
América do Sul passam por critérios de sustentabilidade. Então, essa é uma realidade. Veio para ficar. Quem acaba seguindo esse protocolo e esse alinhamento acaba saindo na frente, tanto em termos de negócios e principalmente de público, porque a nossa sociedade está cada vez mais crítica, está cada vez mais atenta a isso tudo. Então, isso não é algo passageiro, e sim um pilar central do seu desenvolvimento e, consequentemente, dos negócios também.